Vamos começar com as informações do Fluminense de hoje neste vídeo da Central. Desde já peço para você se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações. A Central Fluminense não para de crescer. Estamos com a meta de 40 mil inscritos. Vem fazer parte da família Central Fluminense. Muitas informações nesse vídeo depois da vinheta rodando no ar. Vamos começar falando de Fernando Diniz. Ele deu declarações importantes na coletiva de ontem, após a vitória do Fluminense por 4-1 sobre o Bangu. E o Diniz ele tem um jeito muito peculiar de tratar as coisas, o seu modo de falar é muito interessante. E uma dessas declarações foi sobre abrir o jogo. A permanência do André está em xeque até o final do ano. A gente sabe que o Fluminense tem o desejo de vendê-lo e o treinador ainda classificou a continuidade do meio-campista como um reforço. Olha só, abre aspas. É um reforço, o André tem sido um jogador de grande destaque e tem um futuro brilhante pela frente. Temos que saber aproveitar, desfrutar da enormidade que ele entrega em termos de qualidade de jogo, mas também na convivência diária. Quase que seguramente o futuro dele é no mercado europeu. Então, essa declaração mostra que nem o Fernando Diniz conta muito com o André para a sequência de 2024. Ele sabe que o André tem prazo de validade dentro do Fluminense, então o técnico e a torcida do Fluminense tem que desfrutar ao máximo esse craque que a gente produziu em Xerém. Hoje o André é uma realidade e quando sai o Felipe Melo, que agora, com a saída do Nino, é o capitão do Fluminense, quem fica com a faixa é o André, não é o Marcelo, não é o Germancano, não é o Paulo Henrique Ganso. É o André, e isso prova um pouco da liderança que esse garoto, né? O André ainda é muito jovem, ele já tem sobre estrelas do Fluminense na equipe, ele é muito identificado com o Fluminense, e a gente vai contar com esse reforço do André até pelo menos a metade de 2024. Mas o Diniz, ele falou sobre muitas outras coisas. Falou sobre Douglas Costa e a previsão de estreia de Douglas Costa. Deixa eu abrir aspas para o Fernando Diniz aqui. Sobre o Douglas Costa, sobre a negociação dele ter participado. De fato, eu liguei para ele. É um jogador de capacidade técnica inquestionável. Também é um prazer poder trabalhar com ele. O Fluminense trouxe um grande jogador. As informações que eu colhi antes da ligação foram todas elogiosas do comportamento do Douglas. Ele chegou muito bem. A gente trouxe um atacante de nível mundial. Então o Fernando Diniz destaca, né, esse poder de fogo que o Douglas Costa pode trazer ao Fluminense, o quilate de jogador que o Fluminense traz. Ele confirma que ligou para o jogador e a gente sabe que o Fernando Diniz ele tem um poder de convencimento ímpar dentro do futebol brasileiro e grande parte do elenco, eu me atrevo a dizer, torcedor tricolor, que não jogaria no Fluminense se não fosse o Fernando Diniz. Muita gente é curiosa para jogar com o técnico tricolor. E ele prosseguiu falando sobre o Douglas. Isso que eu tenho que falar para o Douglas. Espero que de fato ele se reencontre aqui. A minha aposta é essa. Eu sinto minha intuição quando liguei para ele. Foi muito nessa direção, de que ele vai reencontrar o prazer e a felicidade de jogar futebol aqui no Fluminense. Então, o Fernando Diniz convenceu o Douglas Costa com o argumento dele reencontrar a felicidade no futebol aqui no Fluminense. E o Fernando Diniz, ele consegue proporcionar isso aos jogadores, né, torcedor tricolor? Porque você vê o Paulo Henrique Ganso rendendo como nunca rendeu depois do Santos em 2010 nas mãos do Fernando Diniz. É verdade, o Ganso já tinha melhorado muito com o Abel Braga. E o Fernando Diniz ontem, cara, contra o Bangu, ele coloca Ganso, Renato Augusto, Marcelo, todo mundo jogando ao mesmo tempo e deu samba. Obviamente, era o Bangu. A gente tem que ver se isso pode dar certo com um time mais forte, num clássico, por exemplo. Mas o Fluminense ontem deu um show de bola. A expectativa do torcedor tricolor é que o Fluminense realmente sobre muito nas competições e conquiste títulos. E o Fluminense deu show contra o Bangu e o Douglas Costa não foi relacionado, o John Kennedy, o Alexandre fez até um golaço lá pela seleção brasileira. John Kennedy estava na seleção também junto com o Alexander.
tem o Marquinhos para chegar, tem o Lucumi, então tem muita gente boa para jogar e o Fernando Diniz, né, com o seu convencimento, traz jogadores de qualidade. O Renato Augusto mesmo, ele disse que era curioso, isso na época do Corinthians, que era curioso para jogar com o Fernando Diniz para saber esse modelo de jogo dele, que é muito interessante. O Fernando Diniz, gente, falou sobre a previsão de estreia do Douglas Costa. Abre aspas. O Douglas fez a última partida em outubro. Ele vinha treinando com o staff pessoal dele e também chegou em boas condições em relação ao período que está parado de atividades coletivas. Estamos procurando cuidar com o maior carinho do Douglas para que podemos contar com ele o mais breve possível, mas não temos uma previsão de quando ele irá estrear. Falou o Fernando Diniz. Eu estou muito ansioso, tá, para ver o Douglas Costa, porque eu acho que esse poder de convencimento do Diniz, o Diniz, ele é formado em psicologia, e ele consegue, né, despertar algo dentro dos jogadores e extrai o melhor de todos eles. É impressionante. A gente viu a partida do Thiago Santos ontem, gente. O Thiago Santos é outro jogador, é outra pessoa com o Fernando Diniz. Ele vem do Grêmio achincalhado. Um jogador condenado a ser um jogador que seria xingado pelo torcedor do Fluminense, e hoje ele é titular. Titular da equipe principal. Você tem noção disso? Então, esse é o poder do Fernando Diniz sobre os jogadores, e eu espero muito que o Douglas Costa mostre só um pouquinho do que ele jogou no Bayern, na Juventus, na seleção brasileira, porque ele vai ajudar e vai ajudar bastante. E quem, né, se dá bem nisso tudo é o Fluminense, que a gente tá cheio de jogador, tá cheio de craque no elenco para dar conta do recado quando tiver jogando. O Fernando Diniz falou sobre também, gente, usar os titulares. Abre aspas para o Fernando Diniz. Foi muito boa a preparação nesses poucos dias. Eu coloquei o time para jogar porque eu percebi que os jogadores voltaram muito bem. Eu antecipei uma rodada para a gente poder ter pelo menos 3 a 4 jogos antes da decisão da Recopa contra a LDU. A expectativa é que o time reserva jogue contra o Boa Vista, mas não o time do Marcão, né, que começou a temporada, mas sim a galera que ficou no banco ontem. Teve alguns jogadores que não foram relacionados, como o Gabriel Pires, tal. A gente não sabe ainda, né? O Fernando Diniz não deu essa previsão de quando o Douglas Costa estreia, mas é uma possibilidade para o final de semana, talvez o Douglas Costa ser pelo menos relacionado. Então vamos observar. O Fluminense começa bem, né? Começou com o time do Marcão. O Fernando Diniz parabenizou o trabalho dele nesse início do Campeonato Carioca, e o time principal já começa dando show mesmo com menos de uma semana, gente. Tinha 6 dias de treinos, que esses caras voltaram de férias e eles deram aquele show ontem. É pra ficar empolgado assim. Ah, mas era o Bangu, Daniel. A gente precisa ver esse time contra um nível maior. Eu concordo, mas 6 dias, gente. Os caras voltaram em 6 dias, metendo 4 a 1 no segundo tempo, com a maior facilidade do mundo, com a entrada do Renato Augusto, com a entrada do Terãs. Eu tô muito curioso, eu tô muito ansioso para ver esse Fluminense na reta, nos momentos mais decisivos da temporada. Já já começa a reta final do Carioca, os clássicos, semifinal, final, se Deus quiser a gente estará lá, Recopa, Libertadores. Então a gente vai ter tempo para ver esse time do Fluminense. Então vamos seguindo com as informações, porque tem muita coisa para falar ainda nesse vídeo. Antes das próximas informações, eu quero mandar um abraço pra galera que tá sempre conosco nos vídeos da Central Fluminense. Você aí que tá assistindo esse vídeo até agora, quer que a gente mande um abraço pra você em vídeo? Comenta aí da onde que você tá assistindo e, claro, comente sobre as informações desse vídeo. Um abraço pro João Bosco de Guarapari, Espírito Santo, pro Assis de Manaus, Amazonas, pro Vanderlúcio de Governador Valadares, Minas Gerais, pro Agnaldo de Tororó, Bahia, pro Jesus Esteves de Cuiabá, Mato Grosso, pro Dirceu de Lusiana, Goiás, pro Nelson de Aracaju, pro Mário de Barra do Corda, Maranhão, e para Daniel, meu xará, de Penedo, aqui no Rio de Janeiro. Deixa o seu like e ative todas as notificações para você não perder nada que a gente publicar. Central Fluminense não para de crescer aqui no YouTube. Vem fazer parte da família da Central. Então vamos seguir com as informações do Fluminense nesse vídeo. Agora eu quero falar desse rapaz aí que tá aparecendo, Doutor Germancano, que ontem ele poderia facilmente ter feito uns 4, 5 gols na partida contra o Bangu. Eu quero trazer uma curiosidade, né, dele com o John Arias, gente.
O SofaScore traz uma informação muito interessante que Germancano e John Arias são, respectivamente, os líderes em gols e assistência entre os jogadores de Série A desde o ano passado. Cada um tem 62 jogos nesse período, 41 gols para o Cano, 4 assistências. Para o John Arias, 14 gols e 18 assistências. Olha essa enormidade nos números do John Arias. A minutagem para participar de gol do Cano, 118 minutos. Do Arias, 164. E a nota lá do portal também, a dupla Canárias se entende e se entende bem. E uma informação importante do Enciclopédia Tricolor, do nosso amigo Igor Moreira: o Fluminense jamais foi derrotado em partidas que o John Arias deu ao menos uma assistência. Foram 30 jogos, 26 vitórias do Fluminense e 4 empates. 19 das suas 36 assistências foram para Germancano. Um absurdo, né? Essa dupla na história do Fluminense, dupla eternizada. É o casal 20 da era moderna, da nossa era contemporânea aqui, porque realmente John Arias e Germancano se casaram muito bem nesse time do Fluminense, nesse ataque do Fluminense, e a gente espera que continue por muitos anos com essa dupla. Cara, a quantidade de gols e assistências dessa dupla é sobrenatural. E eu já falei em live e falo aqui nesse vídeo. São os dois melhores jogadores na atualidade do continente sul-americano, na América Latina. Não tem jogadores melhores do que John Arias e Germancano. Você pode se orgulhar, torcedor tricolor. Os dois melhores jogadores das Américas jogam no seu time, respectivamente, Germancano e John Arias. Mas tem mais informação pra gente finalizar esse vídeo aqui. Fica comigo até o final, porque eu vou falar agora do Guga. Bora lá? Galera, pra finalizar esse vídeo aqui, vamos falar do Guga, que comentou sobre a recente especulação de saída para a Europa. Ele disse que ficou sabendo pela internet, né? Que ele não estava sabendo, não. Ele garantiu que está feliz no Fluminense. Nos últimos dias, ligaram ele ao Feyenoord da Holanda. Em entrevista concedida após essa vitória do Fluminense por 4-1 sobre o Bangu, o defensor afirmou, né, que soube do suposto interesse pela internet. Abre aspas. Fiquei sabendo como todo mundo aí, pela internet. Mas essas coisas eu procuro evitar. Como eu falei, estou muito feliz aqui. Desde a volta aos treinos eu venho buscando dar meu máximo para estar 100% o mais rápido esse ano. Essas coisas a gente deixa para o extracampo, que é com a presidência, com a diretoria, os empresários. Enfim, eu fico de fora. Quando as coisas tiverem que acontecer, vão acontecer. Mas como eu falei, meu foco é totalmente aqui. Estou muito feliz no Fluminense, disse o jogador. E eu afirmei em live, e eu não abro mão dessa opinião, eu acho que o Guga é um forte candidato a virar titular durante a temporada. Começou a temporada muito bem, nas furadas que ele entrou no ano passado foi muito bem. Então o Samuel Xavier não fica de olho não, porque o Guga também é um jogador de altíssimo nível e pode ser titular nessa equipe do Fluminense. Eu aposto nisso. O Guga é mais jovem do que o Samuel Xavier, isso conta bastante. O Samuel Xavier já tem uma idade não tão avançada, mas é um jogador mais experiente. Fica muito tempo de fora para você ver, Samuel Xavier, se o Guga não toma a sua vaga e vira titular do Fluminense. Como eu falei no primeiro tópico aqui desse vídeo, quem ganha é o Fluminense, ter opções de altíssimo nível. Hoje, poucos jogadores que de fato são titulares do Fluminense, eles têm vaga garantida cativa. Você fala ali o Fábio, o Marcelo, o André, o Germancano, o John Arias, mas o restante tem briga pelos jogadores que chegaram. O Renato Augusto já mostrou o seu cartão de visitas e o Terence também entrou muito bem. Da falta do Douglas Costa, John Kennedy. Meus amigos, o elenco do Fluminense tá prometendo e muita coisa boa nessa temporada para a gente. Então, muito obrigado por você estar comigo até o final nesse vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like, ative as notificações. Um abraço, saudações tricolores.